Gente, que é Boa isso? noite. Estamos começando mais uma live do Conexão FAEM. Meu nome é Cleice, eu sou uma das voluntárias. E hoje a gente vai falar um pouco sobre iniciação científica e mobilidade. Estamos com o Tiago, com a Vitória e com a Nathalie. Gostariam de se apresentar? Começando por Tiago. Olá a todos. Meu nome é Tiago, como já foi apresentado. Eu sou original de Fortaleza. Eu vim para Cuiabá para fazer faculdade de enfermagem. Eu estou atualmente no 7º semestre e recentemente eu retornei de uma mobilidade acadêmica, né, que a gente chama de intercâmbio, mas é uma mobilidade internacional. E sou bolsista de extensão no Ludoped, que é um projeto de pediatria. Sou voluntário de iniciação científica no GEP, no Grupo de Estudos do Envelhecimento da Pessoa Idosa, e atualmente estou fazendo parte da comissão organizadora da Semana de Iniciação Científica, fazendo parte da equipe da PROPEC da UFMT. Vitória, pode falar? Oi, meu nome é Vitória, eu sou estudante de graduação de enfermagem e eu sou voluntária de iniciação científica no grupo de pesquisa do envelhecimento da pessoa idosa, que é o GEP. Agora é a Nathalie. Oi, meu nome é Nathalie, eu sou ex-aluna da UFMT, já estou formada atualmente, e eu participei por 4 anos como bolsista e voluntária de iniciação científica no NESM, que é o Núcleo de Estudos em Saúde Mental. E eu também fiz intercâmbio, eu estava até esquecendo de falar. Eu fiquei um semestre em mobilidade acadêmica internacional no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Para quem não sabe, a iniciação científica ela é voltada para o desenvolvimento do pensamento científico e a iniciação científica do estudante de graduação do ensino superior. E ela contribui principalmente assim, na inserção qualificada no mercado de trabalho. Ela também contribui na redução média da permanência dos alunos na pós-graduação. Nós temos algumas modalidades da iniciação científica. As mais conhecidas provavelmente são o VIC e o PIBIC. O VIC ele é o voluntariado de iniciação científica e o PIBIC ele é o programa institucional de bolsas de iniciação científica. Ambos possuem as mesmas abrangências, o mesmo público-alvo e o mesmo período de tempo, que seria de 12 meses. E para você entrar na iniciação científica, tanto pelo PIBIC quanto pelo VIC, você precisa de uma indicação de um professor ou um técnico de nível superior. Então, gostaria de fazer a primeira pergunta já, que é como você conheceu os programas e o que te motivou a participar na sua primeira iniciação científica. Vamos começar pela Vitória? Então, eu conheci o programa na Semana do Calouro, que as minhas maravilhosas, né, veteranas apresentaram. Foi muito rápido, porque como são vários grupos de pesquisa, e é apenas uma semana para ter introdução à universidade, acabou que ficou muito confuso. Porém, no decorrer do primeiro semestre, eu acabei conhecendo mais os grupos de pesquisa e eu acabei me ingressando no GEP. E para você, Nathalie? Bom, para mim, assim como a Vitória, o meu primeiro contato foi na Semana do Calouro. Não foram todos os grupos se apresentar, foram apenas, acho que 2 ou 3. Naquela época a gente ainda não fazia a apresentação tão completinha, que sempre, agora atualmente, se não me engano, vai sempre um membro de cada grupo. E daí eu fiquei sabendo que existiam os grupos de pesquisa. Mas para eu entrar mesmo no grupo, foi quando eu fui participar de uma reunião
E daí eles começaram a chamar voluntários para a coleta de dados de uma pesquisa que estava sendo realizada lá na UFMT, que acho que muita gente conhece, do mestrando Hugo Gedeon, que hoje atualmente trabalha no Júlio Miller também. No sexto semestre, muitas turmas ainda passam lá com ele no ambulatório psicossocial. E daí eu fui coletar dados junto com ele no mestrado. E daí eu me inseri realmente como aluna de iniciação científica, depois de ter esse primeiro contato com a coleta de dados. E fiquei praticamente a graduação inteira. E para você, Thiago, como foi a sua inserção no seu grupo de pesquisa? Na verdade, eu conheci a iniciação científica bem antes de chegar na UFMT, né? Então, eu venho de uma outra graduação não terminada, eu interrompi a graduação que eu fazia em Química, e lá eu tinha um trabalho de IC que era totalmente diferente. Eu já conhecia a iniciação científica, mas era um trabalho de bancada, era um trabalho de laboratório. Então, eu trabalhava na bioquímica e todos os trabalhos que eu fazia eram trabalhos de experimento, de bancada de laboratório, né? E aí, assim que eu cheguei na UFMT, já sabendo o que é iniciação científica, já sabendo da existência de bolsas de iniciação científica e também sabendo da minha situação, né? Que, tipo, eu cheguei em Cuiabá e eu precisava de grana. Essa é uma verdade também. Eu já busquei a professora Nelita. Já no primeiro semestre a gente tem aula de metodologia científica, né, com ela. E aí eu já busquei a professora e falei, professora, eu quero ser PIBIC, eu quero participar do grupo, como que eu faço? E aí foi uma coisa mais ativa da minha parte, né, de já chegar e já perguntar como que eu fazia, e ela falou, calma, deixa eu te explicar como é que funciona o nosso grupo. E aí logo no primeiro semestre, né, porque naquele ano a gente teve foi um ano atípico, logo no primeiro semestre eu já consegui ser PIBIC. Então, eu estou aí desde o primeiro semestre no GEP e, se Deus quiser, nem até o final da graduação. Nós, quanto alunos e ex-alunos de um curso integral de uma universidade pública, sabemos a gama de oportunidades e de atividades extracurriculares que podemos desempenhar. Imaginamos ainda que não deva ser fácil administrar todas essas demandas. Diante disso e de outros aditivos, na sua visão, quais são as maiores dificuldades para o acadêmico que desempenha a iniciação científica? Pode começar falando, Nathalie. Bom, eu acredito que uma das maiores dificuldades de se fazer iniciação científica seja cumprir os prazos, porque você tem que articular não só toda a demanda que você tem durante a graduação, mas também a pesquisa. Se você tiver que coletar dados, as pesquisas, às vezes, elas acabam acontecendo em um cronograma muito curto. Tem que ficar esperando o comitê de ética, as coisas, todas são coisas que, tipo assim, te comem tempo. E sempre acaba acontecendo de você ter que enviar um relatório final, um relatório parcial, junto com o final do semestre. Porque normalmente os relatórios são enviados em fevereiro e em agosto. Então, normalmente é a época que você está terminando o primeiro semestre e o segundo semestre. Então, porque a gente sempre ficou com o calendário um pouco confuso por conta das greves, então sempre meio que acabou junto. Então, isso foi uma questão assim, que foi bem difícil conciliar, de ter que ficar até tarde escrevendo, e às vezes até o próprio cansaço dos estágios, você fica um pouco com dificuldade para a escrita, porque para escrever você tem que estar com a mente um pouco mais aberta, tem que estar, digamos assim, motivado. E para quem cai de cabeça sem ter experiência com pesquisa para escrever a primeira vez um projeto, é bem complexo, porque demanda muita leitura e demanda muito comprometimento para se fazer o relatório e entregar a pesquisa no prazo certo. Então, eu acho que principalmente o tempo é muito difícil de você conseguir conciliar junto com a graduação. Mas não é impossível. E para você, Thiago? Eu acho que eu me sinto contempladíssimo pela fala da Nathalie. Eu acho que o tempo, a carga horária que o PIBIC exige são 20 horas por semana, né? Tanto para quem é bolsista quanto para quem não é. Na enfermagem, a gente não tem essa obrigatoriedade de estar presencial em um local 20 horas por semana.
porque a gente sabe que a gente tem aula o dia inteiro, então não tem como obrigar o aluno a estar num ambiente 20 horas por semana. Mas a gente acaba tendo uma carga horária que ultrapassa essas 20 horas por semana. E se a gente for considerar que a gente tem atividades, como a Nathalie falou, a gente tem que fazer relatório parcial, tem que fazer relatório final, tem coleta de dados, tem análise desses dados, tem que ter leitura prévia, tem que conhecer o tema que você está estudando. Então, acaba que à noite a gente se dedica para isso, sábado, finais de semana a gente se dedica para isso. E a carga horária da graduação ela é muito grande também. Então, fazer esse manejo, né? Conseguir conciliar as duas atividades é muito complicado. Mas não é impossível, como ela falou. Tem algo a complementar, Vitória? Junta isso também, tudo que eles falaram, porque eles resumiram muito, assim, o que é algo muito grande, além da proatividade que a gente tem que ter na faculdade. Porque, além da graduação, da pesquisa, muitos participam de ligas acadêmicas, que está sendo iniciada agora, participa também da atlética, do centro acadêmico, e fora isso, a participação política também, quanto às decisões que têm que ser tomadas frente ao DCE, as reuniões do CONCEP. E, além de tudo isso, tem a vida pessoal, que não acaba sendo a faculdade 100%. Acaba sendo um peso muito grande. Aí, essa conciliação acaba prejudicando muito a saúde mental dos alunos. E o vínculo do orientador e do orientando, como que vocês veem? Como que é para vocês? Pode começar, Thiago? Posso. Eu sou suspeito para falar, né? Porque, inclusive, nos corredores da FAEM, as pessoas falam, né, que a professora Nelita é minha mãe. E sim, eu considero ela uma mãe para mim, porque quando eu cheguei em Cuiabá, ela foi uma das primeiras pessoas que me acolheu, assim, na faculdade. E então, o vínculo que eu estabeleci com ela, que eu estabeleço com ela, é de uma proximidade muito grande, sabe? E durante as orientações e tal, é sempre algo... Claro, sempre tem o rigor, você me orientando e tal, mas ao mesmo tempo tem a mão que afaga, né? Tem aquele espaço que ele é muito familiar e que ele é muito gostoso de estar. E para você, Vitória? Então, eu entrei no GEP por causa da professora Nelita. A forma como ela foi no primeiro semestre, falei, gente, eu quero ela como a minha orientadora. Mas, assim, é um ambiente maravilhoso, mas ainda tem toda aquela pressão, né? Tipo, é a minha orientadora, ela é uma doutora, ela tem pós-doutorado. Aí acaba tendo todo esse nervosismo durante a apresentação para elas, durante a entrega de algum trabalho que ela pede para ter um prazo para os trabalhos. Nossa, sempre tem toda essa pressão. E ela é uma pessoa maravilhosa também, porque ela consegue, tipo, ela sabe da minha dificuldade com a concentração. Daí durante as reuniões ela pergunta, Vitória, você entendeu? Aí eu pego, olho para ela, eu entendi. Então, você me explica o que você entendeu? Essa forma como ela tenta aproximar, tipo, humano, entendeu? Acaba tirando esse negócio de pedestal que a gente chega e coloca todos os professores. Temos dois apaixonados pela professora Anelita aqui. E para você, Nathalie, como que foi a experiência? Olha, ali tem dois apaixonados por Anelita, também sou apaixonada por ela, mas a minha paixão maior da vida é a professora Samira. Assim como o Thiago, eu já fui chamada muitas vezes de filha de Samira. E, assim, é uma coisa que realmente, tipo assim, ela me pegou no colo e ela me ensinou os passos da pesquisa, porque eu não sabia nada. Eu cheguei na faculdade e não sabia nada. Ela, literalmente, ela me criou dentro da pesquisa. Não só ela, mas também a parceria que a gente faz com os mestrandos e com os doutorandos, que, pelo menos, quando eu entrei, foi muito forte a questão do relacionamento da professora com a minha mestranda, que era a Alice, na época.
E assim foi, a relação sempre foi muito boa. A gente tinha realmente os prazos, assim, às vezes ainda dava aquele frio na barriga ter que mostrar o relatório para o professor, ela ia corrigir, ou ela queria, quando ela falava que ela queria sentar comigo para ver algum relatório, eu falei assim, putz, vai corrigir muita coisa. Mas, conforme a gente vai indo e vai conversando, a gente vê que não realmente não é esse pedestal, como a Vitória falou, e que realmente quando a gente cria proximidade é muito mais fácil de conduzir a pesquisa. Quando a gente se identifica com o professor, quando a gente se identifica com a temática, tudo flui mais naturalmente. Eu também sou orientadora da professora Samira e eu me sinto exatamente como a Nathalie, muito acolhida por ela, e é sempre muito bom as correções dela, sempre muito produtivas. E quais são as obrigatoriedades dos alunos de iniciação científica com a universidade? Pode começar, Nathalie. Bom, estou eu de novo falando aí, né? Isso. Assim, com a universidade, a gente tem uma lista de obrigatoriedades, normalmente sempre estão dispostas no edital ao programa que tu está concorrendo. Eu não vou saber listar agora todas as obrigatoriedades do aluno de iniciação científica, mas as principais os produtos que o aluno tem que devolver para a universidade. Então, se você é um aluno de iniciação científica, teoricamente tu está produzindo pesquisa e tem que como toda pesquisa, tem que se ter uma parte escrita, tem que se ter um relatório. Então, normalmente os programas eles começam em agosto de todo ano e terminam em julho. Então, você começa em agosto, em fevereiro tem que ser enviado o relatório parcial e até julho, meados de agosto, o relatório final. Então, o relatório parcial seria como se fosse um pré-projeto com introdução, metodologia e cronograma. E o relatório final já tem introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. E quando você envia o relatório final, já tem que ser enviado também um resumo do seu trabalho, que você vai ter que apresentar posteriormente no seminário de iniciação científica. Então, normalmente essas são as principais obrigatoriedades do aluno de iniciação científica, até porque se você deixar de enviar algum relatório, você e seu professor, ou deixar de apresentar o seminário de iniciação científica sem uma justificativa plausível, não só você, mas também os professores podem ser impossibilitados de concorrer a um novo edital no próximo ano. Tiago, Vitória, lembram de mais alguma obrigatoriedade? Eu acho que a Natalia falou tudo. Eu só queria fazer um adendo com relação à semana de iniciação científica e fazer um convite para vocês, já aproveitar esse momento agora, que eu estou fazendo parte da comissão organizadora do evento, né? Eu vou ser o responsável pela transmissão do evento. E aí eu quero convidar todos vocês, do dia 2 ao dia 4, no canal da ProPQ, no YouTube, para vocês assistirem, no turno da tarde, as apresentações dos premiados, na verdade, dos indicados e premiados ao Prêmio Severino Meirelles. E nós temos uma acadêmica da FAEM, da enfermagem, que foi indicada e foi premiada. Então, eu não vou falar para vocês, vocês vão descobrir assistindo ao evento. O Thiago já me deixou curiosa. Eu gostaria de acrescentar também. Pode falar, Vitória. Eu gostaria de acrescentar também que esse ano foi diferente. Como estava no tempo do Covid, acabou que sendo não seminário. Tivemos que gravar vídeos com 3 minutos de duração para falar de todo um trabalho. Foi um desafio enorme. Porque, assim, a gente demora muito tempo para fazer o artigo, aí chega na hora, a gente tem que falar em 3 minutos. Aí eles falaram, use a sua criatividade. A minha criatividade foi falar rapidão. Porque o tempo foi muito curto. E foi um trabalho que tinha muito o que falar. Gente, com relação à premiada da enfermagem, eu não posso citar o nome, porque senão vou ser expulso da comissão. Mas a própria EQ vai divulgar a lista de premiados antes, se não me engano, na segunda-feira, que o evento começa na quarta, e aí todos vão descobrir quem que é a aluna da FAEM que foi premiada.
Já que você já está com o microfone aberto, Thiago, você poderia contar para a gente como que é a experiência de apresentação presencial? Porque a Vitória falou um pouco aqui de como foi esse ano durante a pandemia, né? Você já teve a experiência de apresentar pessoalmente, né? Como foi para você? Menina, e se eu falar para você que foram 3 anos como PIBIC, mas eu só apresentei um trabalho presencial, porque eu estava viajando, eu viajei com o coral, então eu tinha ido para o Panamá, e aí o segundo eu consegui apresentar presencialmente, né? É uma apresentação bem leve. Eu não vou dizer que é uma apresentação como um seminário dentro de sua sala de aula, porque você está sendo avaliado, né? O programa está sendo avaliado, a sua orientadora, junto com você, estão sendo avaliados por uma banca, mas é uma apresentação que ela é bem tranquila, né? Então, você chega lá, você vai apresentar o que você produziu naquele ano. Então, você tem conhecimento suficiente para falar sobre aquilo e tudo transcorre muito facilmente, pelo menos para mim. E eu sei que eu tenho uma facilidade de apresentar seminário, mas eu não sei, Nathalie, o que você acha? Olha, eu sou totalmente diferente de você, Thiago, porque você é o naturalíssimo e eu sou a surtada, porque eu passo mal em todos os seminários que eu fui apresentar, eu passei mal. Eu roía a unha, eu não dormia, eu gaguejava, eu tremia a mão. Tipo assim, eu sei que foi o meu trabalho que eu fiz, mas você tá à frente de uma situação onde você tem uma banca te avaliando, tua professora tá ali na sala. Os professores, normalmente, na minha banca sempre foram professores também doutores e pós-doutores lá da medicina. Então, eu sempre fiquei muito nervosa. Eu não sou nada natural, eu sempre fiquei muito ansiosa. E até hoje. Eu apresentei, dos 4 anos eu apresentei 3, eu só não apresentei porque eu não estava presente no país, porque eu estava no período de mobilidade, e os 3 anos eu passei mal. E como você acredita que a iniciação científica ela contribui ou contribuiu na sua vida pessoal, acadêmica e profissional? Para você, Vitória. Pode começar. Então, quanto à vida pessoal, acaba que nós temos bastante contato com os idosos. Como meu grupo estuda o envelhecimento do idoso, acaba que eu acabo identificando nas pessoas já idosas algo que eu nunca teria parado para perceber, como as quedas, as ISTs, em questão da demência também. Já na graduação, muitas coisas que eu também, é algo que eu pego do grupo de pesquisa e levo para a sala de aula, eu acabo percebendo que há um diferencial, porque eu vi isso em outro local que eles não ensinaram durante as aulas normais. E a profissional, creio eu, que será um diferencial também, porque agrega ao currículo a forma de eu saber pesquisar mais rapidamente informações na Medline, na Lilacs, nas plataformas, né? E também em questão de saber lidar com o idoso, a forma como ele age, como abordar ele, porque cada idoso tem um certo problema, uma certa doença crônica, e temos que saber lidar. Tiago? Eu achei legal uma coisa que a Vitória falou, que é com relação a essa carga de conhecimento, né, essa gama de conhecimento que a gente adquire na iniciação científica, e que, de certa forma, a gente se sobressai nas disciplinas quando um professor vai abordar certo tema. Quando eu cheguei na faculdade, eu lembro da professora Nelita elogiando a Nathalie, falando que é muito diferente da aula para um aluno que não é iniciação científica, e aí citou o exemplo da Nathalie, que era bolsista, né, desde o início, porque, querendo ou não, existe uma certa facilidade, a iniciação científica dá
essas ferramentas para a gente se desenvolver para além da sala de aula. Então, quando você chega na disciplina, por exemplo, de saúde mental, eu fiz parte do PET, né, de saúde mental. Na disciplina, eu já conseguia me desenvolver melhor. Fazendo parte do GEP, quando eu cheguei na disciplina de saúde do adulto e idoso, pelo menos na parte de saúde do idoso, todos os conhecimentos que estavam sendo passados ali, eu já tinha uma base melhor do que os outros. Então, na parte acadêmica, fazer parte da iniciação científica é muito importante e agrega muito. Na vida profissional, nem se fala, né? Nathalie aí sabe que nas residências a gente vai precisar fazer prova de título, e iniciação científica conta ponto, tudo conta ponto, e até para formar mesmo, né? A gente precisa entregar as horas complementares. E, gente, será que eu caí? Eu caí da live? Não. Não. Você tá tô aparecendo, aqui. Thiago. É que sumiu tudo para mim aqui. Mas é isso. Nathalie? Bom, em relação à parte acadêmica, realmente o que o Thiago falou faz muita diferença, porque a gente acaba tendo muita facilidade em praticamente todas as disciplinas quando você tem que fazer um trabalho fundamentado e tem que procurar artigos, por exemplo. Porque a gente vê lá no primeiro semestre busca em base de dados. Mas quando você está na sessão científica, você tem que, toda semana você vai ter que estar procurando artigos, você tem que saber procurar os artigos. Então, é uma coisa, esse é um conhecimento que eu consegui aplicar para todas as disciplinas, independente da temática. É a questão de você conseguir procurar artigos que vão te dar o que você está procurando para você poder escrever um trabalho acadêmico ou alguma coisa relacionada à disciplina. Também, em relação à vida acadêmica, a iniciação científica, ela pontua para o intercâmbio. Isso é uma coisa muito importante, é uma pontuação extremamente alta. E, querendo ou não, a iniciação científica, a gente produz relatórios, e esses relatórios, ocasionalmente, na maioria das vezes, né, a gente tenta, que eles se tornem artigos que sejam publicados. Então, isso também pontua. Também a carga horária para análise de currículo, quando tu vai formar, que tem que ter a quantidade de horas que a gente tem que mandar de volta para a FAEM. E os artigos também pontuam em diversas análises de currículo, principalmente de residências e alguns concursos. Esse já é mais voltado à vida profissional, por exemplo, alguns concursos da EBSER, eles pontuam cada artigo que você já publicou. Então, assim, se você acabou de sair da faculdade e você, tipo assim, não tem não tem um mês de experiência em nada, ou até tá desempregado, não conseguiu emprego ainda, mas tu vai fazer um concurso da EBSER, você tem a pontuação de um artigo que você já publicou. Então, isso é uma coisa muito legal. Outra coisa que, como o Thiago falou, são as residências. Os principais concursos de residência do país, eles fazem análise de currículo, e uma das pontuações mais altas sempre é a iniciação científica. Porque o aluno que ele teve a motivação para ficar estudando ao longo da graduação, ele também vai ter a motivação para ficar estudando durante uma residência. Porque a residência não é só... a gente sabe que a formação é em trabalho, então a gente fica muita carga horária trabalhando. Mas também tem que ser feito um TCC, né? Eles chamam de TCR, Trabalho de Conclusão de Residência. E tem que ter o rigor científico, não é um trabalho qualquer que tu vai fazer uma pós-graduação de qualquer esquina. É um trabalho que tem que ter o fundamento científico. Então, é muito importante também para a vida profissional. Durante a pandemia do Covid, como que andam as atividades das iniciações científicas? Pode começar, Thiago. Eu não estava bolsista. Não estava em iniciação científica, na verdade, durante a pandemia, porque eu tive que finalizar meu vínculo com a iniciação científica para conseguir viajar. Então, acho que só a Vitória estava, né? Eu estava. Foi um desafio, sabe? Porque quando você está na universidade, parece que o ambiente te obriga ali, mas quando você está em casa, a sua atenção, eu já não tenho uma atenção muito boa. Aí qualquer coisinha me distraía, então eu tinha que pegar, realmente parar, me obrigar a estudar. Aí, e como era vários artigos, foi o
a primeira vez que eu estava fazendo a busca em base de dados e a professora longe. Então, eu fazia videochamada com ela pelo menos uma vez na semana, que ela me ligava e falava, prof, videochamada ainda não no Meet, no WhatsApp. Falava, prof, eu não estou conseguindo. E dela, vamos lá. Olha, deu vários problemas, porque eu não estava achando, mas ela ainda foi paciente, me ajudou bastante. E eu vejo que são erros que hoje em dia eu não vou cometer, porque eu tive tudo para cometer. Parece que todos os erros possíveis eu podia cometer, eu cometi no primeiro. Vamos ver se eu vou repetir agora. Mas foi um desafio. Eu entendo, eu também estava nessa pandemia como PIBIC, né? E eu passei muito tempo sem ter internet em casa, Wi-Fi. Então foi muito tenso, porque a minha pesquisa era uma revisão de escopo, ou seja, eu precisava de internet o tempo inteiro. Foi um pouco complicado, mas a gente deu conta de encerrar. E qual é o recado, a mensagem que você deixa para os alunos que ainda não são de iniciação científica e que talvez desejem participar? Natalia? Bom, o meu recado, como eu sempre falei todas as vezes que eu tive a oportunidade de passar com os calouros, é façam iniciação científica. É uma coisa que vai te demandar muito tempo, é muito complexo, mas é um conhecimento ninguém te tira. Então, é uma coisa que realmente vale a pena o esforço, e depois, quando você olhar para trás, você vai conseguir ver o tanto que você cresceu ao longo do período acadêmico e também como profissional. Porque você sempre vai ter aquele olhar de questionador, sempre vai querer questionar não só em prática acadêmica, mas a vida profissional, alguma intervenção, algum cuidado. Você vai falar, mas isso é certo? Será que existe alguma coisa que fala sobre isso? Você vai conseguir procurar, vai conseguir ver, e a gente tendo domínio de como buscar o conhecimento, a gente se torna profissionais melhores. Então, a minha dica é façam iniciação científica. Só que não esqueçam da sua vida pessoal, por favor. Verdade. Tiago? Repito o que a Nathalie falou, faça iniciação científica. Eu acho que é uma oportunidade ímpar você ser um aluno de iniciação científica, de já se inserir no mundo acadêmico, mesmo que você não queira seguir a carreira acadêmica. Eu não quero fazer... mas por que eu sei ser? Eu não quero fazer mestrado, eu não quero fazer doutorado, eu não quero ser professor universitário, eu não quero ser pesquisador. Mas durante a sua profissão, quando você estiver exercendo a enfermagem, a gente tem visto e tem falado bastante sobre a enfermagem baseada em evidências. E você vai precisar, assim como a Nathalie falou, né, pesquisar as melhores evidências para o seu cuidado. E a iniciação científica, ela fornece esses instrumentos para você pesquisar. Mas a gente tem disciplina sobre isso. Gente, é diferente. É diferente. Na iniciação científica, você não faz uma disciplina de 64 horas. O seu ano é a iniciação científica. A sua busca é todo dia. É como a Nathalie falou, esse instinto de questionar e de pesquisar, ele está com a gente. Ele vai ficar com você. Seja fazendo 1 ano, 2, 3, ou 4, ou 5, como a Nathalie fez. Enfim, foram 5, amiga? Foram 4, né? Mas é isso, façam a iniciação científica, procurem um professor, procurem o grupo de pesquisa mais próximo, descubram como se inserir nesse grupo, procurem um grupo que vocês se identificam, tá? Isso é extremamente importante, porque vocês vão se dedicar 1 ano, no mínimo, né, para essa pesquisa, e essa dedicação ela é quase que exclusiva, assim. Façam. Nas nossas lives anteriores já temos como se inserir nos grupos de pesquisa. Vitória, qual seria o seu recado? É muito importante o grupo de pesquisa, apesar de ser difícil conciliar toda a vida acadêmica, pessoal e o grupo de pesquisa.
as noites sem dormir vale a pena. Que, nossa, você chega no final e fala, eu produzi, eu publiquei, eu terminei. Nossa, é muito satisfatório. Sim. Aquele sentimento de dever cumprido. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar da mobilidade. Como foi a experiência de fazer uma mobilidade? Aqui a gente tem uma mobilidade durante o tempo de pandemia com o Thiago e uma mobilidade em tempos normais, não é, Nathalie? Vamos começar com os tempos normais? Bom, eu fiz a mobilidade acadêmica por um semestre só. Eu tinha muita vontade de renovar, mas alguma coisa dentro de mim falou para eu não renovar, para eu ficar mais um semestre lá. E a minha intuição estava, mais uma vez, certíssima, porque veio a pandemia. E agora, quando eu fui, o euro ele ainda era mais baixo, e agora ele praticamente dobrou. Então eu sei por mim que eu não ia ter condições de me manter por mais 6 meses, mesmo com bolsa e tudo mais, porque é muito caro. Imagina tu tá num lugar do nada, o que você compra porque você acha que é R$ 5 dobra para 10 ou para 20, para 30. É muito. Essa questão de troca de moeda realmente é um fator que influencia muito. E, assim, o intercâmbio foi uma experiência única. A gente sabe que, por exemplo, eu fui para um Instituto Politécnico de Bragança. Como toda faculdade tem suas potencialidades e tem os seus defeitos. Não é nem uma Harvard da vida, né, gente? Mas foi uma experiência muito boa. Eu conheci bastante gente. Sofri alguns tipos de preconceito também. Não sei o Thiago se ele sofreu lá na Argentina, mas a questão de xenofobia ainda, principalmente com o brasileiro, ainda é uma coisa que existe. Não tão comum, mas ela acaba acontecendo esporadicamente. E uma das melhores coisas, assim, do intercâmbio é a oportunidade de você conhecer pessoas novas, idiomas novos, e de você estar numa cultura diferente, porque você está imerso em uma cultura diferente. Você não tem para onde correr. Você tá ali e você não pode simplesmente falar, eu não gostei disso, eu vou voltar para casa. Não, você tá... Por exemplo, no meu caso, eu tava do outro lado do oceano, então todas as dificuldades eu tive que enfrentar sozinha e passar sozinha. E os amigos que eu fiz me ajudaram muito, porque assim como eu, eles também estavam passando por problemas muito semelhantes, por estar longe da família por muito tempo, e questão financeira e tudo mais, e em relação até à dificuldade com algumas disciplinas. E foi o que deu um maior apoio para conseguir finalizar o intercâmbio. E é uma coisa assim surreal, porque te abre muito a cabeça. Eu antes de ir, eu só pensava, quero fazer intercâmbio, quero fazer intercâmbio, quero fazer intercâmbio. Agora que eu fui, né, que eu já voltei, a única coisa que eu penso é, eu quero fazer mais intercâmbio, eu quero fazer mais intercâmbio. Porque todas as vivências que eu tive lá, elas me transformaram de alguma maneira. E eu acho que essas transformações, elas foram para melhor. E é isso, acho que dá pro Thiago ir falando e a gente ir conversando um pouquinho, para não deixar eu falando sozinho. A minha experiência, ela foi... como que eu posso descrever ela? Eu não vou mentir, até um certo tempo atrás, eu até conversei com as meninas quando eu recebi o convite. Porque, querendo ou não, Natalia sabe, a gente cria uma expectativa muito grande em cima dessa mobilidade. No edital que a Natalia passou, eu também passei, e foi maravilhoso, né? Naquele edital que a gente passou, foram os 3 primeiros lugares, foram da enfermagem. Ela passou em primeiro lugar, maravilhosa. E eu, primeira vez tentando o edital, consegui passar, ela me ajudou também em várias coisas. E aí não consegui ir porque não tinha o certificado de espanhol, enfim. E aí tentei de novo o intercâmbio. Nathalie estava perto de chegar, e aí eu também mandava mensagem para ela, estava super animada porque queria esse intercâmbio, e enfim, todo mundo que me conhece lá na FAEM sabe, né, quanto eu queria esse intercâmbio. E aí eu passei para a Argentina, e aí também consegui passar em primeiro lugar, né, foi
a maravilha, depois descobri que não ia ter bolsa, e aí a UFMT resolveu pagar a minha bolsa, porque a universidade lá havia cancelado um contrato. Enfim, percalços e percalços, viajei. Cheguei em Buenos Aires, muito lindo, muito maravilhoso. Pensei assim, não vou gastar muito dinheiro, mas não consegui. Falei, vou conhecer lugares. Gastei um quanto todo o dinheiro que eu tinha trazido para fazer a mobilidade. Mal sabia eu que eu tinha feito a melhor coisa que eu poderia ter feito naquela mobilidade, que foi ter passeado, ter ido no tango, ter conhecido cidades vizinhas a Buenos Aires. E aí, quando eu cheguei na Patagônia Argentina, que era o local onde eu iria fazer o intercâmbio, já havia notícias do coronavírus chegando na Argentina, e já estava tendo casos em Buenos Aires, e aí eu falei, pronto, é agora. Lembrei da pandemia lá de 1918, que a gente estuda em epidemiologia, e aí eu falei, é isso. Eu fiz a pior escolha da minha vida. E até hoje eu estou meio que no luto, né? A minha mobilidade ela foi dentro de casa, né? Eu não tive oportunidade de sair para conhecer outros lugares, eu não tive oportunidade de conhecer outras pessoas, assim, de outros países e da própria universidade. Mas eu considero que a minha experiência ela foi muito boa porque a língua eu desenvolvi. Então, o espanhol eu consegui desenvolver muito bem porque eu tive a escolha mais feliz de toda a minha mobilidade, que foi morar com uma família argentina. E isso foi um diferencial para mim muito grande, porque na cidade vizinha tinha 2 brasileiros, né? E eles moravam juntos, então eles conversavam entre eles, então tudo que eles falavam era em português. Mas eu não. Eu tinha que falar tudo em espanhol. Às vezes eu tinha até um cansaço, sabe? Tipo, dava 6 horas da noite, eu falava, Jesus, eu não aguento mais pensar em espanhol, eu preciso ir para o quarto, porque eu não consigo mais pensar em outra língua. Mas, no final de tudo, eu fiz 3 disciplinas, foi na modalidade EAD, foi aquela coisa que vocês sabem que é o EAD, né? Eu saí de uma disciplina de bioestatística aplicada e sei muita coisa. Não sei muito bem. Na verdade, eu aprofundei algumas coisas que a gente aprende no IC com relação à estatística. Mas, pelo menos a língua, eu desenvolvi. Agora sou um hablante de espanhol que não se vê como. Assim que já está. Muito legal isso que tu falou do idioma, Thiago, porque eu tive essa experiência também. Na casa que eu morava, era como eu conseguia a moradia pela universidade, era uma casa do estudante, então a gente tinha pessoas da China, tinha pessoas da Geórgia, tinha da África, tinha de vários lugares, e às vezes no corredor de casa, tipo assim, as pessoas me paravam e perguntavam alguma coisa em inglês, e eu ficava tipo, eu tenho que pensar em inglês. Então, tipo assim, as primeiras semanas foi, tipo assim, muito surreal, porque o meu inglês estava um pouco travado, eu tinha um pouco de habilidade para leitura, mas para fala eu era, tipo assim, muito travada, eu não conseguia falar. Eu tinha medo de falar. Até uma menina que eu conheci do Marrocos na faculdade, ela me parou na primeira semana de aula perguntando onde é que era um bloco. E eu não sabia responder ela e eu saí assim desesperada procurando alguém para conseguir me comunicar com ela porque eu não conseguia formar uma frase. Na minha cabeça eu conseguia formar, mas para falar com ela não conseguia falar. E até hoje a gente é amiga e eu consegui treinar muito meu inglês, principalmente com ela. E assim, foi muito bom, porque eu saí de lá sem medo de falar inglês. Porque você pode até falar errado, tipo, mas as pessoas vão te entender mais ou menos. E isso é uma coisa, tipo, o idioma realmente é uma coisa que desenvolveu muito e que eu sou muito grata pela oportunidade de ter conseguido desenvolver. Foi realmente uma coisa muito boa. Espanhol eu não sei muito, né? Espanhol é contigo aí. Ai, mas, assim, eu acho que, como eu falei, eu passei por um luto porque a gente esperava muito isso, né? E eu até tinha pretensão. Nossa,
eu tenho uma história para contar, que é assim. Eu fiquei lá os 5 meses, esperando a neve chegar. E eu falei, eu só vou embora daqui quando essa neve chegar. E nada da neve chegar, e eu falava para a dona da casa lá, dona Mabel, eu falei, vai nevar. E ela falou, não, mas aqui não neva faz 6 anos. E aí eu falei, mas vai nevar. Eu tô sentindo que vai nevar. E aí eu e os outros 2 estudantes que estavam na cidade do lado, que também são aqui da UFMT, a gente teve que voltar de carro, né? Porque não tinha, o semestre acabou, não tinha mais o que fazer lá. Eu cheguei em Buenos Aires, a gente teve um dia de viagem, eu cheguei em Buenos Aires, ela me mandou uma foto. Tava nevando. Gente, esse para mim foi um dos maiores lutos. Porque para mim eu tinha perdido o evento que eu tinha ido lá para ver, porque eu escolhi exatamente aquela vaga porque eu sabia que ia nevar naquela região. Mesmo que não nevasse na cidade onde eu estava, se não tivesse pandemia, né, eu tinha como viajar para outros locais. Esse para mim foi, ó, eu falei, não, é porque não é o meu ano, eu vou ter que voltar aqui depois. A dona da casa até falou assim, ah, você não quer levar a chave? Quando você voltar, você já tem a chave da casa. Eu fiquei assim, oh, meu Deus, que amor, ela era um amor comigo. Sempre fazia churrasco e tal, mas enfim, é isso, eu perdi a neve, mas vou ter que voltar lá. A Natalia tinha comentado sobre um pouco de preconceito que ela sentiu dos habitantes. Você também sentiu lá? Ah, não senti. Sempre que o pessoal via, na verdade, assim, não vou falar mal dos argentinos, mas eles têm fama de serem arrogantes, e eu tive alguns momentos em Buenos Aires, principalmente, na capital do país, em que eu precisava pedir informação de alguma coisa, eu estava perdido, eu estava sozinho, andando pelas ruas de Buenos Aires, teve um dia até que eu me perdi, mas aí às vezes eu ia pedir informação e eles eram bem ríspidos, sabe? Porque eles viam que era turista e que eles não queriam perder tempo passando informação para uma pessoa que não falava espanhol muito bem. E aí, quando eu cheguei na Patagônia em si, quando eu cheguei na universidade, não, eu fui super bem recebido. E aí espalharam para a faculdade inteira que tinha um brasileiro lá, porque eu cheguei de ter aula presencial, eu acho que eu tive 2 semanas de aula presencial. E aí fui para o ensaio do coral de lá também, e aí já falaram assim, ai, samba, samba, samba. Aí eu falei, gente, não é todo brasileiro que samba, mas eu sambo, peraí. Eu dou aula. Dou aula de dança, querida. Mas é isso, tipo, eu não enfrentei. Eu acho que é o jeito deles, né? Tipo, é uma cultura diferente. Quando a gente recebe essa instrução quando a gente vai, antes de fazer o intercâmbio. Gente, é uma cultura diferente. É o que a Natalia falou. Quando você tem um estranhamento, você não vai poder fugir de lá. Eu estranhei, eu quero ir embora. Não tem esse dia, eu quero ir embora. Você tá aqui, você vai aprender. Se liberte das entraves da sua vida e fique naquele espaço e aprenda a conviver com aquelas pessoas. E foi isso que eu fiz. Eu gostaria de falar, mudando um pouquinho de assunto, a Ana perguntou no bate-papo sobre dificuldade com as disciplinas. Bom, eu saí do Brasil toda iludida, achando que eu ia fazer estágio em urgência e emergência dentro do hospital. Eu já tinha olhado tudo do hospital, onde que era urgência, já tinha pesquisado o nome dos professores, tipo assim, já tinha olhado tudo, eu tava preparada para ir pra guerra. Eu pensava assim comigo, né? Porque bem no semestre que era para eu participar do SAMU, no 9º semestre, acabou que o convênio não renovou e acabou que o pessoal daquele semestre não teve prática com o SAMU. E eu falei assim, eu quero ter prática de urgência. Eu quero ver isso. E daí eu cheguei lá e eu fui sentar com a coordenadora de curso lá para ajeitar algumas coisas do plano. E ela falou assim, você não pode fazer essa disciplina. E eu fiquei assustada, assim, por que não? Assim, porque os alunos que fazem estágio aqui, que são de intercâmbio, eles só fazem no 2º semestre. Porque no 1º semestre a gente quer primeiro conhecer você e a gente acha que é melhor que você faça disciplinas teóricas. Então você pode fazer a disciplina de urgência, que no caso era urgências e catástrofes. E daí depois tu pode fazer no outro semestre você pode fazer o estágio. Então aí eu já acabei com a minha ilusão de que eu iria fazer estágio em urgência no hospital. De lá. Foi bem difícil também, foi um luto que eu tive que enfrentar.
Não tão grande igual os que o Thiago teve que enfrentar, com certeza, mas foi um pequeno enlutamento que eu tive. E daí eu tive que procurar disciplinas que tivessem, assim, somar créditos para eu conseguir atingir a proposta mínima de créditos que a universidade tinha. Então, eu acabei pegando seis disciplinas, eu acabei fazendo. Foi, tipo assim, foi muita coisa. E daí, os professores exigiam muito de todas as disciplinas. A gente tinha atividade online, a gente tinha atividade presencial, as aulas eram bem maçantes de conteúdo, tipo, bem maçantes. Os professores, eles entravam pontualmente na sala, por exemplo, a aula era às 8 horas, era das 8 às 10h30, era uma aula, daí das 10h30 às 11h30 tinha outra. Pontualmente eles entravam às 8, a gente tinha um cartão que a gente tinha que passar numa maquininha depois que o professor passava para dar a nossa presença, então não era assinada a lista, tinha esse cartão que a gente tinha que bater ponto. Então, assim, se você passasse o cartão 10 minutos depois que o professor passou, tua presença já não valia mais. E tem muita gente que eu via reprovando de falta, porque as pessoas chegavam um pouquinho atrasadas. Por exemplo, às 8 horas da manhã era a hora que o pessoal estava chegando de casa. Então, um dia que chovia, eu, por exemplo, para eu ir andando da onde eu morava até na faculdade, eram aproximadamente 20 minutos de caminhada. 30 se tivesse chovendo, porque daí ficava um pouco escorregadio. Então, assim, você tinha que correr para não passar depois do professor. E já teve várias vezes que eu cheguei e eu não consegui passar, porque choveu. E teve uma vez até que eu caí no meio da rua, mas tudo bem. E daí eu cheguei lá, tipo, toda molhada, cansada de chuva e ainda perdi a presença. E eles são bem rígidos com relação à presença, se não me engano, é 80% de presença, não é o nosso 75%. E a gente acha que não faz diferença, mas faz, principalmente em disciplina que é pouca carga horária. E os professores eram muito pontuais, chegavam, batiam o cartão, a gente tinha que ir lá bater, correndo. E acabava pontualmente também. Não tem esse negócio igual, por exemplo, que a gente está acostumado na FAEM, por exemplo, quinto semestre, da aula passar meia hora a mais, passar 40 minutos. Não, deu 11h30, acabou 11h30. O resto fica para a próxima aula. E algumas disciplinas a gente teve prova teórica, tipo assim, não tinha avaliação no meio do semestre. É uma coisa que eu achei muito estranho. Porque eu estava habituada, por exemplo, na FAEM, a fazer, por exemplo, o primeiro mês de aula, daí a gente fazia uma prova relacionada àquilo que a gente já viu, daí a gente ia lá e via outros temas e fazia a outra prova, que era somado o tema da primeira com da segunda. Lá não. Não tinha nada de avaliação, era presença, participação nas aulas, e daí no final tinha uma prova. E daí você fala, mas deve ser tranquilo, né? Mas quem já fez prova final, de tipo, recuperação, sabe que é complicado. Você ter que estudar o semestre inteiro para uma prova, e é só aquela prova. E daí foi bem puxado, porque todas as provas... Teve uma semana que eu olhei e falei assim, gente, eu tenho 4 provas. Teve uma que era, tipo assim, praticamente no mesmo horário, e eram em blocos diferentes. Então, eu tinha que sair do Instituto de Educação e ir para a Faculdade de Tecnologia, e daí, à tarde, já tinha aula no Instituto da Saúde, que não, tipo assim, é um pouquinho longe para você ir caminhando. Então, a semana de provas foi, assim, uma coisa absurda. Eu não sei como eu sobrevivi, mas estou aí viva ainda. E daí, algumas outras disciplinas, eles faziam provas no computador. A gente não fazia de casa, bem que eu queria. A professora sorteava e ela fazia grupos. Então, a gente entrava no laboratório da Faculdade de Saúde e daí já era testando para o coronavírus, né? Era uma pessoa senta, um computador livre, uma pessoa senta, um computador livre. Então, era para evitar cola, né? E daí era um sistema online da própria instituição que tinha as questões, e daí para cada computador que o aluno acessava era aleatório essas questões, tipo, para todas eram as mesmas questões, só que elas apareciam de forma aleatória para cada pessoa. Então, se eu estava sentada aqui, minha colega, tipo assim, do meu lado ou lá atrás, as questões para ela não vão aparecer na mesma ordem, então ela não tinha como colar. É tipo assim, para evitar que as pessoas colem. E daí eram, por exemplo, a pior de todas que eu fiz foi uma que foram 80 questões em 30 minutos. E você não podia deixar passar a questão para responder depois. Você tinha que responder naquela hora, porque senão você perdia a questão. Então, quando dava aquele branco, você não tinha tempo para dar o branco, você tinha que responder. Então, tipo assim,
chutava e chutava qualquer coisa pra ir. E daí você fala, mas era tudo múltipla escolha, né? Deve ser fácil. Não, tinha questão que tinha texto pra você ler, pra você ver, tipo assim, qual item. Sabe quando tem aquela item 1, item 2, item 3, pra você ver qual que é certo marcar? Tinha daquilo. Tinha pra você somar o valor de cada questão e dava um valor final nas opções pra você marcar. Tinha questão que você tinha que completar a frase. Então, eram coisas assim, muito. Foi bem hard. Essas que tinham prova online, principalmente, porque era muito rápido. Então, assim, você tinha que estar com o pensamento acelerado para entrar fazer a prova, porque senão não dava conta. E daí, no final, acabou que deu tudo certo, né? Todo mundo ficava muito desesperado. E uma coisa muito importante. Eu falei que teve alguns tipos de preconceito, e um deles foi que lá eles têm um ritual de iniciação ao calouro que é muito pesado. Eu presenciei algumas dessas iniciações. Como a gente é de intercâmbio, a gente não passa. E como a gente não passa, a gente não está incluído no meio deles. Porque só é incluído dentro do meio social da instituição os alunos que passaram pela iniciação do calouro. Senão, eles te cortam. Teve um dia que, por exemplo, eu não consegui acessar uma disciplina no ambiente virtual, porque eu ainda estava em ajuste de matrícula. Eu cheguei super cedo, a aula começava às 7h30, se não me engano, 8 horas, alguma coisa assim. Mas lá ainda era um pouco escuro, porque era inverno, então, tipo assim, eu saí de casa e estava tudo escuro. E eu cheguei lá e não tinha ninguém. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Será que eu olhava o relógio, tô no horário certo, eu tô no dia certo, eu tô na sala certa. E como eu não estava ainda efetivamente matriculada, eu não recebia os alertas daquela disciplina. E daí o professor tinha mandado mensagem meia-noite para os alunos, falando que ele não ia poder ir porque ele tinha pegado um atestado. E daí o pessoal se comunicou dentro de um grupo que eles tinham, os alunos, e eles não avisaram os intercambistas. Então a gente chegou, eu já passei por isso tipo umas 3, 4 vezes. E eles, realmente, tipo assim, eles não é que eles te cortavam, que eles não te incluíam. E em relação às provas, eles tinham uma máfia de provas antigas. Literalmente uma máfia de provas antigas. Eles tinham guardado todas as provas antigas. E eles só mandavam para os alunos que era do meio deles. A gente que era de fora, eles não mandavam. Então, tipo assim, o que eles estavam estudando com as questões de provas de 3, 4 semestres atrás, que eles tinham todas, para saber mais ou menos como o professor cobrava, a gente estava indo às cegas. Eu e mais algumas colegas que estavam fazendo enfermagem. E isso foi bem difícil também. Quando a gente descobriu que tinha provas antigas, a gente ficou, tá, né, vamos continuar estudando. E acabou que em várias disciplinas a gente ainda foi melhor do que os estudantes portugueses. E tinha um deles que ficou muito puto, porque ele era o melhor aluno da sala e a gente desbancou ele em várias provas. Então, e a gente não tinha as provas antigas. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque a gente sambou na cara deles. A Mirelle perguntou se, além das disciplinas, tinha algo mais que vocês tinham que produzir, fazer. Teve disciplina que a gente tinha que apresentar um seminário. Esse seminário eu praticamente infartei para apresentar, porque era o primeiro seminário que eu estava apresentando, e a professora enfatizava várias vezes que a gente podia falar o português brasileiro, porque algumas coisas eles não entendiam. E tem alguns termos técnicos que são um pouco diferentes do Brasil. Então, a gente falava alguma coisa, eles entendiam outra, tipo assim. Pra gente sabe, quem passa em saúde mental sabe que tem delírio e delirium. E daí lá eles só falavam delirium. Eu falei assim, não, mas é diferente delírio e delirium. Todo mundo, Tipo, não, é a mesma coisa, tipo, é tudo igual, é a pronúncia mesma. E daí, por exemplo, a gente fala infecção, eles era infecção. Então, tipo assim, tem algumas coisas de pronúncia que eles não entendiam o que eu falava e eu não entendia o que eles falavam. Então, foi... A gente passou uns trancos e barrancos, mas deu tudo certo no final. Gostaria de falar mais alguma coisa, Thiago? Lá na Argentina, não importa se você passou ou não na disciplina, você faz prova final. Na verdade, você só passa na disciplina depois que você faz a prova final. Então, eles chamam de ou trabalho prático final, ou então de exame final. E aí, todos são obrigados a fazer. Mas, como eu não fiz...
eu tinha matriculado 4 disciplinas, acabei que eu só fiz 2. Mas o meu foi mais tranquilo, né? Era tudo de casa. Eu tive prova oral, então era via WhatsApp. A professora ligava para mim e eu tinha que responder tudo em espanhol, só que aí às vezes eu ficava, ai Jesus, e agora? Será que ela tá entendendo? Que ela fazia umas caretas do tipo, o que será que ele tá falando? Aí eu, professora, só um minuto, eu vou chamar um tradutor. E aí o filho o meu irmão, né, postiço, que era o que morava comigo lá na casa, ele falava inglês, e às vezes eu falava em inglês para ele traduzir para o espanhol, para ela poder entender o que eu queria dar como resposta. Enfim, foram situações loucas que aconteceram, mas esperem que meu nome vai sair no edital de novo, porque esse não foi o intercâmbio da minha vida. Vai lá e arrasa, Thiago. Então, já que você falou sobre seu nome aparecer na lista, já diz pra gente o que é necessário para se fazer uma mobilidade. Nossa, essa é uma pergunta difícil. Não sei se a Nathalie vai concordar comigo, mas o barema é enorme. O barema, para quem não assim, sabe, deixa eu só... Eu não sei se todo mundo sabe o que é o barema. O barema é um instrumento que a SECRE utiliza para pontuar o currículo para poder passar para ser avaliado, ter a sua pontuação para você ser classificado no edital. E é um instrumento gigante. E nele tem tudo. Tudo que você faz na universidade. Tudo. Iniciação científica, extensão. Você publicou artigo, você publicou capítulo de livro, você participou de evento. A apresentação da semana de extensão, a apresentação da semana de iniciação científica. Premiações, estágios voluntários, tudo. Estágio remunerado. Tudo. Participou de membro de revista, enfim, tudo tá lá. Então, façam tudo que a universidade proporciona se vocês querem fazer o intercâmbio, porque tudo vai contar ponto. E o coeficiente também conta ponto, né? Então, dependendo da faculdade, no caso da enfermagem, a gente precisa ter média 7, né? O nosso coeficiente mínimo 7. Depende muito de faculdade, por exemplo, a arquitetura eu sei que é 8, mas a SECRE ela sempre traz no edital, né, todos os requisitos para os estudantes se inscreverem nos processos. Uma coisa importante da nossa faculdade é que cada instituto ele pode colocar os pré-requisitos dos alunos para eles poderem se candidatar, porque a gente tem que passar primeiro pelo colegiado de curso para eles aprovarem a nossa inscrição para a gente poder concorrer. E um dos requisitos é você ser conceituado como um aluno de excelência pela FAEM. E para você ser considerado como aluno de excelência pela FAEM, como o Thiago falou, tem que ter a média acima de 7, tem que já ter participado de algum projeto de extensão, monitoria ou de iniciação científica, e tem que ter apresentado um trabalho. Então, se alguém quer fazer intercâmbio e não apresentou nenhum trabalho, faz um relato de experiência, tipo, do semestre que vocês estiverem, apresentem. A semana de enfermagem, ela é gratuita, e provavelmente no que vem vai ser online, e também estão acontecendo vários eventos online agora, no momento, para você apresentar, porque isso é uma coisa que, além de pontuar, é um pré-requisito para você passar pelo colegiado de curso para ser aprovado. Isso aí. E, basicamente, é a análise de currículo. Para você fazer intercâmbio, é o currículo. Antigamente tinha outras etapas, tinha análise de currículo e tinha uma entrevista com um psicólogo, mas eles cortaram isso. Agora é só currículo. Ok. Então, acho que agora estamos finalizando. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, Thiago, Nathalie e Vitória. Foi muito importante esse momento. Acredito que vai agregar na vida de muitas pessoas que querem iniciação científica ou modalidade, ou os dois. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade aí, de abertura da gente falar também. E a participação de todo mundo.
Obrigada também. Gostaria de lembrar também a todos que estão aqui que o formulário de presença foi enviado no chat e para todos vocês preencherem para contabilizar 1 horinha para vocês.